Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para o vídeo de número 7 e esse é o último de hoje. Tá bom demais, né? Esse agora vai para o 5º vídeo hoje só. E para você ver, o 5º vídeo, nós ainda não esmiuçamos meia página de uma folha. Em uma folha nós não esmiuçamos, não lemos e esmiuçamos nem meia página. Pode ser que agora com esse vídeo cheguemos a uma página, mas para você ver como são as coisas. E quanta coisa estamos assim podando para não revelar, para não falar. Mas creio que tá bom assim, né? Mesmo, né? Então você observa que é um estudo diferente. É um estudo diferente do Livro dos Médiuns. Bem diferente. Então, como nós estávamos dizendo, vamos repetir. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Né? Agora, nós sabemos que tudo emana-se de Deus. Tudo que se emana de Deus é positivo. Eu vou dizer uma outra coisa. Tudo que se emana de Deus é fato. Se não é tido como fato, é justamente a pobreza de evolução, a pobreza de espírito dos cientistas, dos investigadores, que não os permitiram, porque a pobreza de conhecimento inibe o indivíduo de desvendar, de levantar o véu. A pobreza de conhecimento, a pobreza de espírito. Porque, às vezes, o fato está ali à frente dos teus olhos. Mas pelo fato, tem que usar o termo, pelo fato da ignorância, ou pelo motivo da ignorância, ele não levanta o véu. E por não levantar o véu por causa da ignorância, ele perde aquela oportunidade. Mas você percebe que tudo que vem de Deus é fato. É verdadeiro. Tudo. As falsas conclusões com relação a tudo que é de ordem divina, classificadas como falsas aqui na Terra, é pelo pobre de espírito que a analisou. Que por falta de capacidade evolutiva, ele não conseguiu penetrar nas leis do Criador. Olha só para você ver. Se pudéssemos, gente, continuaríamos nesta sequência. Porque isso aqui ainda nos dá condições de ir quilômetros e quilômetros e quilômetros tratando disso.
Por isso que eu digo que eu sou mais beneficiado. Porque tá tudo aqui na cabeça do velho. E o velho vai desencarnar e vai levar tudo com ele. Vó, não me lembra disso não, vó. Não vou esmiuçar a revista espírita, não. Não vem com essa, não. De jeito nenhum. Que isso? Só tá pensando que só tá pensando que eu sou o monte do Everest? Eu vou ficar aqui igual o monte do Everest na Terra? Que isso? Desde a formação da Terra? Pensa bem. Dois doidos tratando aqui. Daqui a pouquinho, hospício. Então, sequência para terminar esse parágrafo aqui. Não podendo Deus mentir, é lógico, nem se enganar, é lógico, ela não pode emanar dele. Elementos nenhum pode emanar-se do Criador que não seja fato. Tudo é fato. Tudo é verdade. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Você entendeu isso? É o que nós acabamos de dizer. Aqueles que estudam esses elementos de Deus, vindo de Deus, que não consegue chegar aos fatos, porque lhe faltou conhecimento, lhe faltou evolução. E se lhe faltou conhecimento e se lhe faltou evolução, é porque não é o momento. Não é o momento. A água tem que ser sorvida aos goles, porque senão a pessoa morre asfixiada. Tudo tem que ser gradativo. O alimento tem que ser, mastigado devagar, A pessoa tem que mastigar devagar. Devagar. Para você sentir o sabor. Tudo no momento certo. É preciso entender que leis nenhuma aqui na Terra vieram ou estão vindo agora em épocas totalmente erradas. Não. As leis de Deus, como já dissemos, elas são imutáveis. A lei do homem que é mutável. Toda lei que é do homem encontra-se sujeita a mudanças. E o excesso de poder fica na mente registrada e aquele indivíduo responde pelo excesso de poder aqui na Terra. Então, é o mesmo caso. Se não há ali um consenso positivo, deve ser considerada produto de uma concepção humana. É lógico, falta de compreensão, de conhecimento, de evolução, de tempo, do momento.
Porque tudo gradativamente de acordo com a evolução. Não adianta. Imagine se o telefone fosse criado há 500 anos atrás, 2023 agora, 500 anos atrás. Não seria o momento. Imagine se a doutrina dos espíritos fosse codificada agora no ano de 2022. Não devemos discutir estas questões por ser de ordem divina, os desígnios. Por isso não devemos discutir. Temos que raciocinar com bom senso. E não devemos discutir estas questões. Agora, tem gente que, por falta de bom senso, fala o que deve e o que não deve. Então, de ordem divina, a gente tem que respeitar. Que faz parte da natureza, das leis do Criador. Tudo faz parte. Mas existe questões que quanto mais nós estudamos, menos sabemos. Mas nem por isso podemos desanimar. Nem por isso devemos desanimar. Incessantemente devemos insistir, prevalecendo. Então, olha só para você ver. A questão de número 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos? Qual o papel do professor diante de seus discípulos? Senão o de um revelador. Porque é natural que o professor saiba um pouquinho mais que os discípulos. Nem sempre porque os discípulos não possuem aquele conhecimento. Olha o raciocínio. Quando se fala revelador, revelar, retirar o véu de sobre a bandeja de fruta. Essa bandeja de fruta vai ficar, viu? Até o fim. Revelar as frutas. Então, 90% dos alunos, dos discípulos, são bandejas de frutas, com um véu sobre. O professor apenas chega e ensina o aluno a levantar o véu. E quando ele levanta o véu, Jesus, Maria José, parece que eu entendo tudo o que você está dizendo. Como? Parece que eu já ouvi isso que você está me dizendo, mas parece que eu possuo estas sensibilidades. É, né?
Parece que eu possuo essa sensibilidade. Parece que cada dia que passa, professor, parece que eu entendo mais. Eu bato o olho, eu já percebo. Antes eu tinha essa dificuldade. É a compenetração. Isso é a prova de que quanto mais eu sei, menos sei. Anaxágoras, né? Quanto mais eu sei, menos sei. Então esse é o papel do revelador, do professor. Não significa que 40 alunos em sala de aula são todos, vou usar um termo com respeito. Não significa que 40 alunos em sala de aula são burros. Não. São seres nobres. São seres inteligentíssimos. Só que num estágio letárgico, que ali se encontram num estado de hibernação. E que o professor chega e o retira da letargia. E que o professor chega e o retiram da hibernação. Aí ele sai, mas já acabou, já é inverno, verão, é inverno, né? Mas já acabou. Mas acordei da letargia. Mas aquilo ali é o sol. Mas quem disse que é o sol? Eu sempre soube que é o sol. A lua. Mas quem disse que é a lua? Eu sempre sou o professor. Então, gente, isso de que o professor é mais inteligente que o aluno, isso é relativo. Porque quase sempre 90% dos alunos são mais inteligentes do que os professores. Você entendeu? O professor está ali apenas com uma missão de revelar aos alunos que eles são detentores daquelas capacidades adormecidas, letárgicas, hibernadas. Por isso nós não podemos ignorar ninguém. Creio que na Inglaterra, né, aquela faculdade lá, Harvard, você entendeu? Os alunos que existem no mundo que são tidos como gênios, eles, para Harvard, se a pronúncia sair errada, você não preocupa não, porque na verdade é isso mesmo. Mais ou menos é isso mesmo. O importante é eu mostrar o sentido. Se depois você achar que está errado, me perdoa, né? Então, praticamente 90 e tantos por cento dos alunos se matriculam em Harvard justamente para ensinar os professores que lá existem. Porque os professores lá não são best-seller. Eles não são best-seller. Porque se eles fossem best-seller, eles dariam aula àqueles portadores de um QI mais elevado, e quase sempre em Harvard. Os alunos que
na lousa, ou melhor, a lousa aplica as matérias e esclarece ao professor aquilo que ele compreende. E o professor se esforça para poder acompanhar o raciocínio do aluno, porque o aluno encontra-se no grau 5, enquanto o professor no grau 2. Mas é natural, faz parte da evolução. Então você entendeu a questão de número 2? Nós estamos encerrando o vídeo já. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos? Senão o de um revelador. Você entendeu a importância da vasilha de fruta sobre a mesa, tapada com um pano. Que o professor levanta aquele pano e mostra aos alunos. Aí os alunos dizem assim: professor, é maçã. É. Uva, pera, abacaxi? É. Mas vamos todos para o laboratório confirmar se realmente todas essas frutas possuem todos os elementos correspondentes aos fatos. Só depois é que podemos afirmar-se de que são determinadas frutas mesmas. Aí entra a questão de Nosso Senhor Jesus Cristo, do joio e do trigo. Você apanha toneladas de trigo, você moe e você prepara para fazer pães, bolo. Só hora que você coloca o fermento, a água, é que desanda a massa, que você descobre que não era o joio, o trigo, e sim o joio. Porque o joio é semelhante ao trigo tanto quanto 100%. Então, se não um estudo minucioso no laboratório, não pode ser tido como fato trigo. Agora você consegue entender a pergunta de Kardec? Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Pode ser. Nós sabemos a resposta, só que até agora nós não vamos responder. Vamos estudar. Não vamos estudar. Não vamos precipitar e informar nada. Porque se nós afirmamos positivo ou negativamente, não temos mais o trabalho que estudar. Porque já sabemos do que se trata. Então vamos estudar primeiro. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? Então, nós vamos dar sequência nessa questão de número 4 do professor no próximo vídeo. Porque você já percebeu que é muito profundo a Gênese. E o que nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui, eu posso dizer a você que em 100% nós tivemos que reduzir para menos de 0,5%.
porque não é o momento. Por isso que eu digo o que eu sempre tive a oportunidade de dizer em outros vídeos, nos outros livros. A Gênese, ela é facílima. É facílima. Nós só precisamos nos compenetrar, nos entregar com seriedade, como Copérnico, Galileu, Newton, Pierre-Simon Lavater, Laplace, Lavoisier e muitos outros fizeram. Se nós continuarmos nesta linha que nos encontramos, mais adiante nós vamos descobrir se o Espiritismo é realmente uma revelação ou não. Luiz, mas eu sei que é uma revelação. Não me importa se a pessoa sabe ou se não. Nós vamos estudar, porque até lá nós vamos aprender muitas coisas, como nós já aprendemos muito até agora. Até o próximo vídeo.